Moisés Mendes, semana que vem vai estar de novo com a gente aqui. Vamos seguir aqui com Altamiro Borges. Altamiro, tem gente celebrando, tem gente ainda desconfiada desse ato em Copacabana, tem gente na dúvida se flopou, se não flopou. Eu tenho comentado aqui o seguinte, quer dizer, a questão do público não é, talvez nem seja a mais importante, né? O volume de pessoas que estavam ali. Acho que mais importante é saber se a extrema-direita tem discurso, tem bandeira, e me parece que isso se enfraqueceu um pouco, né? Eles estão um pouco desesperados, confusos. Eu quero saber a sua percepção desse ato em Copacabana. Querido Altamiro Borges, bem-vindo. Bem-vindo. Eu lembrei do Palmeiras agora, mas é melhor nem lembrar, né? Não, deixa isso para lá, esquece isso. Sem comentário. Eu só estou acompanhando o campeonato de bolinha de gude atualmente. Futebol não é comigo, mas entrando, quem está feliz é Sandrinha. Sandrinha, minha companheira corintiana, ficou numa felicidade tão grande que bacana. Manifestou. Só para não... Então você está um pouco feliz também. Não, eu estou infeliz mesmo. Mas entrando aí nessa questão que você levanta, Conde, eu acho que o ato flopou mesmo. Não tem como não... Isso está visível, está estampado. Lógico que quando a turma bolsonarista fecha o ângulo, fecha a câmera, parece que tem bastante gente, mas o ato, para o que eles estavam prevendo, foi um fiasco. Foi um fiasco total. Né? Bolsonaro chegou a gravar um vídeo dizendo que ia ter 1 milhão de pessoas em Copacabana. 1 milhão de pessoas. Né? E é isso, esse grupo monitor do debate político, que agora é do SEBRAP, né? Do SEBRAP, calculou, né? Chegou, que nem diz o Moisés no excelente artigo dele no 247, chegou a pôr vírgula. Tinham 18.300 pessoas, 18,3. Né? E é um cálculo, aquela foto por cima que vai... Né? O Datafolha falou em 30 mil pessoas. Só mesmo a PM do governador decadente bolsonarista do Rio de Janeiro é que falou em 400 mil pessoas, um negócio risível. Então o ato flopou, o ato foi um fiasco. Né? Agora, é o que você diz, esse ato, ele, mais do que o número de pessoas, foi só ver na sequência, inclusive, dos atos bolsonaristas, como esse significou uma queda grande. Isso vai mostrando que o campo da extrema-direita está dividido, né? Mesmo para a convocação do ato, teve muita bateção de cabeça entre os bolsonaristas. Né? E o ato mostrou, além de fragilidade de mobilização, demonstrou fragilidade de agregar forças para aprovar tal do projeto de anistia aos terroristas do 8 de janeiro de 2023. Porque você vê, quem foi lá? Só foram os governadores do PL, com exceção do Tarcísio. O Tarcísio é do Republicanos de São Paulo, mas o Tarcísio é um capacho do Bolsonaro. Desculpa, sem querer te interromper, só acrescentando um dado. O Kassab, né, que está mancomunado com o Tarcísio, e o Bolsonaro citou o Kassab. Eu quero que você comente isso depois também para a gente. Vamos. Então, é isso, mas você vê quem foi. Foram 3 governadores do PL, do Rio de Janeiro, o de Santa Catarina e o do Mato Grosso, e foi o Tarcísio, que é do Republicanos, mas é um capacho, né? Apesar da Folha chamá-lo de bolsonarista moderado, ele foi com qual objetivo? Para ver se consegue ficar com o espólio do inelegível, né? Para ver se não se isola entre os bolsonaristas. O restante, basicamente, lideranças do PL, esse partido de aluguel do Bolsonaro. Você não teve lideranças expressivas do União Brasil, do União Brasil, do governador, do ex-prefeito de Salvador, do Grampinho, né? Você não teve lideranças expressivas do PSD, do Kassab. Você não teve lideranças expressivas do PP. Né? Você vê, os governadores que estavam até recentemente colados no Bolsonaro, não foram ao ato. Caiado não foi, Ratinho não foi, Zema não foi, porque, na verdade, eles estão cuidando agora da sua candidatura, para viabilizar suas candidaturas próprias. Né? Então, é um campo da extrema-direita que está dividido. Então, o ato, eu acho que ajudou a afundar a proposta do projeto de anistia para os golpistas. Esse talvez seja o dado mais
mais forte. Eles estão tentando forçar a barra. Bolsonaro, inclusive, citou isso, né, que conversou com o Kassab, que agora eles são amigos, tal, né? Mas esse projeto tem que ser votado, né? Eu acho que o ato fragilizou, né? Se você já tinha pesquisa de opinião, Datafolha de dezembro do ano passado dava que 60 e poucos por cento da população brasileira, né, era contrária à anistia para os terroristas do 8 de janeiro. Né? Eu acho que o ato ajuda A opinião pública a brasileira não está interessada nessa bandeira da anistia. As pesquisas mostraram isso, né? Exato. As pessoas ficam tapando essa informação com a peneira e tudo mais. Não dá. Agora, deixa eu só trazer um dado novo aqui para a gente, que acabou de subir aqui no portal Brasil 247. Ministros do STF descartam o efeito de manifestação e julgamento de Bolsonaro. Suprema Corte avalia que mobilização não altera rumos dos processos e analisa discurso de Bolsonaro. Dos males, o menor. Achei que foi uma maldade do STF. Dos males, o menor. Essa expressão era usada maldosamente contra o ACM Neto, né? Porque ele é pequenininho, né? Dos males, o menor, né? Para votar, né? Em Salvador. Mas dos males, o menor, parece que ele está se referindo à manifestação que foi menor. O que você acha que o Kassab vai fazer? Altamiro Borges. O Kassab é assim, o próprio nome dele já diz, né? A gente nunca sabe, né? O que vem do Kassab. Não, o Kassab está fazendo o jogo, né, Conde? Está fazendo o jogo, então ele se encontra com o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo está negociando com o governo Lula para ampliar o número de ministérios, ou para ter ministérios mais fortes no governo Lula. Ele vai fazendo o jogo. O que ele tinha falado há algum tempo atrás é que a opção dele era que o Tarcísio continuasse governador, que não se licenciasse, que não se afastasse do cargo, porque ele precisaria se afastar do cargo em março do ano que vem, né? Não se afastasse do cargo, continuasse governador, e o Kassab estava lutando para ser o vice, para que aí sim o Tarcísio fosse candidato em 2030. Então esse era o movimento que ele estava fazendo. Ele vai sinalizando com o Bolsonaro, se encontra com o Bolsonaro. Ele é um negocista, né? Ele é um político pragmático, muito habilidoso, né? Tá aí o resultado das eleições municipais, né? Ele cresce inclusive engolindo os outros. Ele foi responsável por engolir boa parte das prefeituras tucanas aqui em São Paulo, né? Então ele cresce dessa forma, fazendo esse jogo pragmático. Mas eu acho que ele ainda não está definido. Ele tá vendo... O cenário ideal para ele era Tarcísio governador, ele vice nas eleições de 2026. Esse era o cenário ideal para ele. É o cenário ideal, é o que ele vinha trabalhando perfeitamente, perfeita seu relato. Agora, eu acho que ele acreditou demais nas pesquisas de opinião que botam a popularidade do governo para baixo, né? Esses caras têm um instinto de sobrevivência um pouco descalibrado, né? Assim, então quer sobreviver a qualquer custo, então ele já vai articulando ali para de repente sair desembarcar do governo Lula. Eu não sei, viu, Conde? Eu não sei se ele aposta demais em pesquisa. Eu acho que nós, no nosso campo, no campo popular, no campo progressista, ou sei lá que nome que se dê, nós é que somos muito afetados por pesquisa, né? Nós saímos da euforia para a depressão num segundo, da depressão para a euforia em outro segundo com pesquisas, né? Eu acho que o Kassab sabe analisar pesquisas. Ele sabe que, por exemplo, se a economia der uma melhorada, o presidente Lula tem muita margem de manobra. Tem muita margem de manobra e tem tempo. E tá com vontade. O Lula tá com vontade, tá fazendo coisa, tá mexendo peças, né, para evitar que o neofascismo volte ao governo no Brasil. O Kassab sabe se a economia dá uma melhorada, o Lula é um candidato muito difícil de ser derrotado. E aliás, hoje saiu o dado. Significaria uma aventura. Tarcísio significaria uma aventura. Sim. Se desincompatibilizar. E a aventura ainda é pior, porque o Bolsonaro não vai largar a rapadura. Ontem, em Copacabana, foi para isso, não foi para anistiar a velhinha. O Bolsonaro está há pouco se lixando para a velhinha que participou como patriotária lá no 8 de janeiro de 2023. Não foi para isso, foi para anistiar ele mesmo. E eu acho, viu, Altamiro? A eleição. Ele não vai abrir mão de concorrer à eleição, né? Até setembro, ele está falando.
Então, isso é um complicador para o Tarcísio. Eu acho que o Kassab faz esse cálculo. E ele está negociando, ele está aproveitando esse momento para negociar ministério. Para elevar o passe, o valor do passe também, para apoiar o governo e tudo mais. Agora, vem aí, o Kassab foi colocado numa articulação para aprovação da PEC da anistia. Esse que é o detalhe que ele vai ter de se desvencilhar ou então mergulhar de uma vez no desconhecido, que é uma coisa que o Kassab não vai fazer, né? Ele não vai mergulhar de uma vez por todas na questão do Bolsonaro. Deixa eu trazer um dado importante, que você falou aqui da popularidade, da economia e tudo mais. Hoje, depois de muito tempo, pela primeira vez, economistas estão reduzindo a previsão da inflação, mas mantém a alta de 1 ponto percentual na Selic, que vai ser a reunião do Banco Central, está marcada acho que para amanhã, começa amanhã e vai até quarta-feira, eles passam a madrugada lá tomando vinho, né? Aquela coisa toda, né, Altamiro? Para dizer quanto que vai ser o juro da Selic. Mas é isso, eu acho que a economia brasileira, os fundamentos da economia brasileira estão bons, né? E a tendência é que, né, que a campanha sórdida contra o governo Lula, e aí eu quero te ouvir sobre isso, como foi a campanha sórdida contra Dilma, contra o governo Dilma, que desencadeou todo esse processo, inclusive de crescimento negativo, né, naquele momento, lá 2014, 2015, isso é suficiente para abalar a economia. Se tiver uma campanha sórdida, a economia cai. O que você acha que vai acontecer? Você confia mais na economia ou nessa trupe, nessa súcia de jornalistas aí do Brasil que fazem essa campanha contra o governo? Então, eu acho que a pesquisa é isso. Pesquisa é foto de momento. Esse é um momento que foi um momento ruim para o governo por N fatores. Crise climática, especulação com dólar, tiro no pé também do governo na questão da guerra do PIX, né? Vários fatores que foram muito... O próprio afastamento do presidente Lula em função de problemas de saúde, o presidente Lula ficou um bom período retraído, né? Foi um período ruim para o governo. Então, se tem que levar a sério as pesquisas, mas não pode, isso, no meu entender, e ficar nessa oscilação entre depressão e euforia. Leva a sério. São 5 pesquisas já, que indicam que a desaprovação superou a aprovação, que não tinha ocorrido nos 2 anos, né? Nos 2 primeiros anos. Né? Então, que indicam isso. Isso tem muito a ver com a questão da economia. E na economia, não nos dados macro da economia, que são fundamentais, mas nos dados que mexem direto com a sociedade, que é a questão da inflação, da carestia de vida, do prato de comida, né, dos serviços. Né? Isso pegou. Você vê que coisa interessante. O Lula, a melhor pontuação do Lula foi em meados de 2023, né, a partir de agosto, quando você teve um processo de deflação. Então, foi quando a picanha chegou na mesa de muitos brasileiros. Aí a popularidade do presidente cresceu muito. Agora, nós estamos com um problema, realmente, de inflação, bombardeada, inclusive, pela mídia. A mídia não para de falar nisso. Bombardeado. Um problema de inflação nos alimentos, em determinados serviços. Isso está afetando a popularidade do presidente Lula, afetando a aprovação do governo Lula. Agora, sem desespero, o governo Lula tem margem de manobra, O Lula está com vontade, está fazendo as coisas, então você vê, está mexendo, está tratando essa questão dos alimentos, do preço da comida como prioridade, baixar, está tomando iniciativas, anunciou um pacote a semana passada de 7 medidas, então está ativo. O presidente Lula sabe também que tem que disputar a tal da narrativa na sociedade. Ele está promoveu mudanças nessa área de comunicação, né, para tentar fazer esse debate na sociedade fluir da melhor forma. Não ficar ao sabor do esgoto digital bolsonarista, nem da mídia que é anti-projeto popular no Brasil, essa mídia rentista. Então, movimentos estão sendo feitos. Né? Nós vamos começar a medir. É isso, você tem uma safra maior agora, né? Você não tem aquela crise que teve na agricultura. Agora, uma safra maior, isso pode reduzir a inflação. Você tem essa mudança mesmo na questão do dólar. Tudo isso pode ir mexendo na economia e é a margem de manobra que o governo tem fazendo o debate
na sociedade, fazendo um embate de ideias na sociedade, para ir alterando esses dados da pesquisa. O outro campo que você tem que analisar é isso. E a extrema-direita nesse jogo? A extrema-direita, nesse período, na minha opinião, Conde, vai ficar com a nádega exposta na janela. A partir de agora, no dia 25, inicia-se o julgamento, né, do Bolsonaro e dos outros 33 milicianos fardados e civis, né, que orquestraram, organizaram o golpe. O bolsonarismo vai ficar com a nádega exposta na janela. Então, a extrema-direita vai ter dificuldade. Eu acho que o ato de Copacabana de ontem já é demonstração disso, de dificuldade da extrema-direita. Vários expoentes da extrema-direita e da direita que estavam juntos já se separaram. Vários não foram ao ato de Copacabana. Eu citei aqui governadores. Várias lideranças políticas já não foram ao ato de Copacabana. Né? Isso cria dificuldade de mobilização também. Cria dificuldade de mobilização. Então, a extrema-direita, a partir de agora, está muito exposta. Está muito exposta. Você vê, Bolsonaro já foi, em outubro do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral firmou Bolsonaro inelegível até 2030. Bolsonaro e Braga Neto. Aí vem agora o julgamento. Julgamento por crimes contra o Estado de Direito, golpe, né? Que podem levar a 43 anos de cadeia. Não é isso? Você vê até o Tribunal Militar, a nova presidente do Tribunal Militar está dizendo o seguinte: ele pode perder as patentes militares, inclusive, porque ele cometeu crime de indisciplina militar, né? De instigar a indisciplina militar. Olha só, então vai ficar muito exposto. Então, se o governo Lula tem as suas dificuldades, e tem muito a ver com a economia e com o debate de ideias na sociedade, a extrema-direita também está com a sua dificuldade. É nesse cenário que a gente está jogando. Fantástico. Eu acho que o ato de ontem foi... Vamos premonitório, né? Foi esse negócio da Avenida Paulista agora, do ato da Paulista, porque o ato de ontem foi um balde de água fria. Balde de água fria para a extrema-direita. Não, perfeito essa análise, muito, muito, muito interessante. Eu tenho falado, mas você expôs com muito mais consistência que a extrema-direita está com extremas dificuldades nesse momento de encaixar discurso, de ter adesão, tem a fadiga de material também, e o brasileiro é muito suscetível também, é uma leitura minha, né, a essa questão judicial, né, oficial, né, se o STF interpela judicialmente, se está sob julgamento, se o fulano é réu, ele realmente começa a se afastar, ainda que seja um processo demorado, mas começa a se afastar dessas figuras tóxicas, né? De maneira geral. Eu acho que é um pouco isso. Altamiro, para terminar, me fala um pouco da sua expectativa com a ministra Gleisi, desafios dela. Ela chega, teve um batismo de fogo com a história do Bonita lá e tudo mais, e agora está diante, e eu percebi que ela é muito respeitada da oposição e tudo mais. Como é que você está vendo esse momento para o governo brasileiro? Eu gostei muito da entrevista do Lindenberg ontem na Folha. Né? O Lindenberg mostrando quais as características da Gleisi. Né? A Gleisi ela é uma política muito hábil. Né? A Gleisi comandou a campanha do Lula em 2022. É uma política muito hábil, sabe? É uma política que sabe juntar forças. Né? A Gleisi, agora no Ministério, ela vai ter o papel de firmar o governo, conseguir base de apoio para aprovar os projetos do governo, principalmente esses projetos na área econômica. Você vê essa grande batalha, que é uma batalha que vai para o Congresso, mas afeta toda a sociedade, né? E mobiliza toda a sociedade, cria expectativa em toda a sociedade, que é essa batalha da isenção para quem ganha R$5.000, até R$5.000. A Gleisi tem, então, o papel de fazer aprovar esse projeto. A Gleisi tem o papel de fazer aprovar o orçamento, que até agora não está aprovado, e complica o funcionamento, a operação do governo. Né? A Gleisi tem o papel da discussão das questões tributárias. Né? A Gleisi tem o papel de ver essa PEC contra o sistema, contra a jornada 6x1. Não é isso? Essa coisa desumana da jornada de 6 dias por 1 de folga. Ou seja, ela vai estar à frente de grandes batalhas. E ela já mostrou, seja
na eleição presidencial unindo forças, né? Sabendo ampliar as forças. Seja em outras oportunidades, como ministra da presidenta Dilma, já mostrou muita habilidade política. É isso que o Lindenberg enfatiza na entrevista. Uma coisa é a Gleisi como presidente do PT, comprando determinadas brigas. Agora, a briga fundamental da Gleisi é fazer com que o governo dê certo, né? É fazer com que os projetos sejam aprovados. E ela tem muita habilidade nesse sentido. Ou seja, para quem dizia o seguinte, não, a Gleisi não é um bom nome para estar na Secretaria de Relações Institucionais, porque é muito dura. Ao contrário, ela é muito habilidosa. Você vê, mesmo a relação... Esse mundo é de uma contradição impressionante. Esse governo tem tudo contra ele, né? Desde o início. Cenário mundial muito desfavorável, Congresso totalmente adverso, economia amarrada, extrema-direita organizada. Mas você vê como as peças no tabuleiro vão se mexendo. A extrema-direita está com as suas dificuldades. E mesmo o Congresso Nacional, que é muito adverso, talvez a relação agora com o Hugo Mota seja muito melhor do que foi a relação com aquele pau-mandado do Bolsonaro, que era o Arthur Lira. Você vê como as coisas vão se mexendo, vão se mexendo. Eu acho que a Gleisi vai ter um papel importantíssimo nessa equação. Eu tô que nem aquele menininho do Sexto Sentido, né? Eu vejo gente morta, que ele faz. Conhece esse meme, né? Eu vejo o governo evoluindo. Pronto, é isso que eu tô vendo agora. Eu acho que o momento é bom. Acho que o momento é importante. O governo precisa aproveitar, né? Precisa aproveitar, né? Esse momento que eu acho que é favorável. Altamiro Borges, obrigado pela presença aqui no Giro das 11. Sempre bom. Tem a esperança que tem jogo na semana que vem também, lá no onde que vai ser? Aí vai ser no Itaquerão. Vai ser no Itaquerão, vai ser mais difícil ainda, pelo amor de Deus. Olha só, gente, obrigado por acompanharem aqui, pelo engajamento. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscreverem no canal e também de se tornarem membros. Aliás, Altamiro, depois a gente precisa conversar, porque eu quero fazer os eventos com você no canal do Barão, no seu canal. A gente precisa turbinar isso aqui. O trabalho que vocês fazem é tão maravilhoso e precisa ser mais assistido, ter mais presença, e nós vamos para lá. O seguinte, é isso. Um abraço. Amanhã estaremos de volta. Valeu, Altamiro. Oi. Um abração e bom trabalho aí, mestre. Não, pensei que você queria dar um recado aqui. Não. Só mandando um abraço. Obrigado. Valeu. Até